Como é que estão? De boa. E Antes a... de falar do Buipo, Galf, só ia falar até, é bom sua opinião também. O coach mais vitorioso da história do LoL é o Coma, né? Certo. E se você vê vídeos, coisas de bastidores do Coma, você vai ver o Coma em diversas situações diferentes, né? Você vai ver o Coma destruindo o Rune, né? Vai ver o Coma xingando o Rune e amassando ele no meio de uma série. Você vai ver o Coma trocando ideia com um jogador depois de uma que o jogador fez merda, mas meio que dando moral pro jogador, né? Falando, tá de boa, relaxa, você fez um bom trabalho, Você vai vamos seguir, ver, vamos ganhar. você vai ver o Come Uhum. esquecendo o Bunny dali. É, exatamente. Mas eu tô falando que assim, você vai ver ele se adaptando com os jogadores que ele tem, entendendo o que ele precisa fazer. Pô, aqui esse cara, eu tenho que dar um xingo nele pra ele assustar e ele vai jogar melhor por causa disso. Esse cara aqui, eu não posso xingar ele agora, que ele vai tiltar se eu xingar ele. Sim. Né? Esse cara aqui, eu tenho que só passar confiança pra ele. Então, eu só vou tentar deixar ele mais confiante. Eu vou falar uma parada que ele vai ficar confiante, né? Cara, nós temos bons treinadores do Brasil que fazem isso. Eu sou um exemplo, eu fazia muito isso. O Maestro também Uhum. faz isso, essa parte de saber lidar com o player. Eu acho que eu fazia isso bem, eu acho que o Maestro também faz isso bem. Tem alguns Uhum. treinadores que têm essa característica no Brasil. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre o que vocês estavam falando, porque me deu vontade de falar e o chat ali eu não tava conseguindo, tava me sentindo preso. O que eu acho sobre os assuntos? Lá na Coreia, desde 1997, eles jogam StarCraft Brood War e existe uma cena competitiva televisionada. Então, quando em 2015 eu entrei no competitivo, eu, que nunca fui jogador, que comecei como um tradutor, virei coach de paraquedas, que eu concordo com vocês, é um caminho completamente maluco, inaceitável, absurdo, mas era o que a gente tinha no Brasil naquela época. Quando eu entrei, já tinha 10 anos de coaching staff na Coreia. Então, a metodologia de como aprender, como ensinar, como organizar o espaço, como organizar a rotina, tudo isso, os caras já tinham 10 anos de experiência na nossa frente. Sim. E eu aqui, eu era um tradutor maluco que deixou de ser chefe de cozinha, virou coach porque o Peter Zeng tava muito cara pra Kabum e eles falaram, é tu mesmo. Então, é óbvio que ser ex-jogador é Sabe uma muito... coisa também que eu acho que é meio surreal, assim, até a questão de como. Quando surgiu o cenário de LoL na Coreia, né? No dia um do Uhum. cenário de LoL na Coreia, já tinha coach, né? E Já Ex-jogador já ainda. existia tinha. infraestrutura. E Sim, já tinha o jogador entendendo desde o dia um, né? O primeiro jogador assalariado jogando LoL na exato. Coreia, desde o dia um, ele já entendia a hierarquia com o coach. Desde o dia Eric, um, tá já, ligado? já tinha game house, já tinha Sim. contrato, já tinha coaching staff, já tinha tudo Aqui, isso, pô. os times. Aqui a gente só teve um cenário competitivo porque, assim, vários moleques eram malucos e resolveram seguir essa carreira quando também não tinha estrutura nenhuma. Então, eu nem vou chegar aí, tá ligado? Uhum. Tipo assim, vários moleques, como o próprio BRTT, o Revolta, essa galera do início aí, sei lá, Danagorn, Sim. Leco.